Mulheres da segurança pública estão enfrentando um inimigo dentro das próprias corporações, o assédio moral e sexual. Casos que muitas vezes não aparecem nos registros oficiais e vítimas que têm medo de denunciar. Uma pesquisa do Ministério Público de Alagoas, junto com a UFAL, traz histórias de abuso e impunidade. Você vai conferir agora relatos exclusivos na reportagem de Alan Garcia e Ivan Amorim. Milhões de mulheres são assediadas todos os dias em diferentes ambientes. Nas ruas, em casa e até mesmo no trabalho. Mas o que pode ser feito para mudar esse comportamento tão cruel, assustador e ameaçador? Recebi mais de 300 relatos de mulheres do Brasil todo, da segurança pública, contando fatos semelhantes, ou de machismo, de misoginia, ou de próprio assédio, de mulheres, inclusive, que tentaram suicídio por causa desse tipo de situação. Muitas vezes o que parece é que existe uma proteção dessas instituições para com esses homens, enquanto as mulheres estão completamente desprotegidas. Esses são relatos de mulheres vítimas de assédios moral e sexual e que trabalham em uma das 5 instituições de segurança pública do estado daqui de Alagoas. Uma realidade que atinge centenas delas todos os anos, mas é uma realidade ainda muito silenciosa. Quem constatou a falta desses registros foi a promotora de justiça Carla Padilha, do Ministério Público de Alagoas. Ao confrontar as denúncias registradas pelo projeto Mulheres em Segurança, Assédio Não, do Ministério Público, com os dados internos das corregedorias. A gente ia às corregedorias e lá não havia casos. E aí dizia, doutora, eu não sei por que elas chegam, porque não tem nada aqui. Ninguém reclamou, não tem processo. E aí a gente verificou que havia uma subnotificação, ou seja, as mulheres sofriam um assédio, mas não registravam, não noticiavam. Por quê? Justamente porque elas têm medo do silêncio, elas têm medo que aquilo possa repercutir numa retaliação, no que eles chamam de banguela, ela ser transferida desmotivadamente para um outro batalhão, para uma outra guarnição. Eu estou falando da militar, mas isso acontece em todas as instituições. E a gente começou a pensar que era um problema que precisava ser enfrentado e não colocado debaixo do tapete. O Ministério Público pediu ajuda à Faculdade de Direito da UFAL para desvendar e revelar esse drama cometido pelos homens que exercem cargos de chefia dentro das corporações. Sob a direção da professora e pesquisadora Elaine Pimentel, o grupo de pesquisa fez um relatório baseado nas respostas de 539 mulheres que exercem funções diversas no Corpo de Bombeiros e nas polícias militar, civil, penal e oficial. Um caminho muito delicado, porque toca no ponto sensível do trabalho de mulheres no campo da segurança pública, que são esses assédios, essas formas de violência, assédio moral e sexual. Então, esse é um tema silencioso, é um tema sobre o qual não se fala, e a doutora Carla ouvia alguns relatos, mas não havia estatísticas. Então, a dificuldade maior foi chegar a essas mulheres e produzir conhecimento científico em torno disso, para que elas nos fornecessem as informações que evidenciassem a vivência do assédio moral e do assédio sexual nessas instituições envolvidas. Os pesquisadores da Faculdade de Direito da UFAL fizeram contato com todas as mulheres das 5 corporações. Mas o medo de serem descobertas e punidas reflete nos números da pesquisa. No Corpo de Bombeiros de Alagoas, existem 132 mulheres. 98 aceitaram compartilhar esses momentos dramáticos vividos lá dentro. 767 mulheres fazem parte da Polícia Militar, mas somente 189 tiveram coragem de contar alguma história sobre assédio praticado na PM. Na Polícia Civil, são 189 mulheres. 122 delas aceitaram responder à pesquisa. Das 175 policiais penais alagoanas, 69 trouxeram relatos semelhantes, assim como também na perícia oficial. Lá são 65 mulheres, 61
concordaram em ajudar com as histórias delas. Mas foi difícil. Precisou fazer sim, foram mais de 6 meses de uma caminhada de sensibilização, de informações para evidenciar que elas estariam seguras ao tratar do tema para a pesquisa. E aí nós tivemos uma adesão que tornou a pesquisa legítima em termos percentuais, e aí a gente foi trabalhar com esses dados, esses números, e fizemos no formulário algumas perguntas abertas para que elas trouxessem narrativas. Então, além daqueles dados que a gente consegue compor em números, nós temos também algumas falas que evidenciam as peculiaridades desse tipo de prática. Tivemos acesso a esses relatos impactantes, denúncias de mulheres que enfrentaram o silêncio para dar voz a essa realidade. Veja agora trechos dessas histórias narrados pela equipe de produção de jornalismo da TV Pajuçara. Quando fui vítima de comportamento de cunho sexual inadequado, não denunciei porque tive a certeza que iria servir de piada e chacota dentro da própria instituição. Daí fiz de conta que não via os vídeos de pornografia que estavam colocando no meu computador de trabalho. E contei apenas para um familiar, pois, apesar de desconfiar, não tinha como provar que foi o colega do qual eu desconfiava que estava colocando os vídeos. Nesta denúncia, o sargento comenta o corpo da militar, sem nenhum consentimento. Um sargento, auxiliar do batalhão, ao ir tirar a falta com ele, me falou: "Não engorde mais que isso não, seu corpo tá perfeito desse jeito, eu gosto dele assim", sem eu nunca ter dado nenhum tipo de brecha para esse tipo de conversa. Inclusive, sendo casada com um militar do próprio batalhão que ele considerava amigo. Nesta outra, a abordagem foi agressiva e com frases constrangedoras. Assim que eu cheguei, estava estacionando minha moto e me organizando para o serviço quando fui abordada aos gritos por um sargento, o qual proferiu palavras com o seguinte teor: "Uma mulher dessas, o cara quer mais é ser preso, algemado, pode bater sem pena. Me bata, galeguinha, me bata. Dá até gosto de ser mala só para ser revistado." Isso aos gritos, na frente do sentinela. Não respondi, fechei o semblante e fui tirar o meu serviço, pois já estava em cima da hora. Mas isso não significa que não tenha ficado mal com o ocorrido. Eu nunca troquei sequer alguma palavra com esse homem. Aqui, o superior oferece vantagens em troca de um encontro. Subcomandante do batalhão onde eu estava perguntou o que eu queria para aceitar sair com ele, se era classificação, folga, etc. Nesta outra, uma oficial culpa a vítima pelo assédio que presenciou. Outra situação. Minha amiga foi assediada na minha frente por um superior. Na hora ficamos sem reação. Quando procuramos um oficial para informar a situação, ela apenas olhou para minha amiga e disse: "Você deve ter provocado ele, não é?" Tem ainda esta, com toques sem consentimento e ligações com teor sexual. Convidada para almoçar ou jantar por superiores hierárquicos e pares, era tocada, elogiada, abraçada. O superior hierárquico sentou em meu colo. Foram diversas situações. Camila Paiva é coronel no Corpo de Bombeiros de Alagoas. Ela sofreu agressões verbais porque simplesmente postou um vídeo de biquíni nas redes sociais dela. As imagens viralizaram, mas foi em um grupo de mensagens onde só participam homens do próprio Corpo de Bombeiros, inclusive da Corregedoria. Um dos integrantes do grupo, que à época era major, né? Eu era tenente-coronel, então ele era meu subordinado hierarquicamente, e ele se achou no direito de fazer um comentário pejorativo. Posso falar o comentário? E ele escreveu o seguinte: "Será que gosta de por eu estar usando um biquíni?" E outros militares que estavam no grupo, outros oficiais, tanto o presidente da associação, quanto outros colegas meus de trabalho, o repreenderam, né, dizendo que era para me respeitar, né, que eu era uma profissional, eu era mãe, era uma mulher e eu merecia respeito. E aí ele apagou, mas já tinha sido, né, já tinha sido feito referência à mensagem. Então, mesmo ela apagando, quem fez referência, ela continua lá, né? Enfim, aí foi enviado para mim esse print e eu me senti extremamente violentada. A produção do Cidade AL descobriu outra mulher assediada no Corpo de Bombeiros de Alagoas.
No local de gravação, fomos surpreendidos, porque até então acreditávamos tratar de mais um assédio moral. Mas ela também foi assediada sexualmente. Foram inúmeras situações que eu vivenciei dentro daquele ambiente. E muitas delas, muitas vezes, acontecem de maneira velada, muitas vezes até na hora a gente não consegue compreender muito bem o que está se passando ali, né? Mas aconteceram situações, por exemplo, que um dos uniformes que a gente usa, que os militares usam, né, é a saia, as mulheres, no caso. E eu me lembro de situações em que eu estava de saia e a gente sentada de saia, a saia sobe um pouco mais acima do joelho, muitas vezes fica um pouco mais justo nas pernas, marca um pouco, né, o corpo. E eu me lembro de situações de oficiais superiores, inclusive chefe de setor tal, que eu trabalhei e tal, de passar a mão na perna, dependendo da blusa que a gente esteja usando, porque tem um dos uniformes também, ele é uma canícula, né, de botão. Então, muitas vezes passar por cima como se quisesse olhar, quando tá de roupa também de educação física de top, com a blusa de educação física por cima, passar olhando, pegar no ombro, com aquela intenção que você percebe que aquilo ali não é um toque. Primeiro que o toque, ele só pode ser feito se for autorizado. E ainda mais assim, pegar em você como se aquilo ali fosse algo extremamente normal. As investidas sem permissão, as palavras constrangedoras e as atitudes ameaçadoras deixaram essa mulher doente, com medo do futuro. Aí eu adoeci dentro daquela corporação, eu não me senti acolhida dentro daquele ambiente, institucionalmente falando, foram microviolências sofridas ali, fora todas as questões relacionadas ao que eu já citei, com relação ao assédio, violências institucionais diversas. Mas, por exemplo, no caso do relacionamento que eu tive com o oficial, por exemplo, eu entrei com um processo administrativo interno para que ele não se aproximasse de mim, solicitei medida protetiva, inclusive. E foram 3 processos que eu entrei dentro da corporação contra ele diante de situações que eu vivenciei e os processos foram arquivados. A Coronel Camila não pôde ajudar como queria as mulheres que procuraram por ela na época em que divulgou a exposição vexatória da qual foi vítima. Mas ela agora desenvolve um trabalho para encorajar as vítimas de hoje. Nós temos dentro do governo do estado um grupo intersecretarial de todas as secretarias que estão desenvolvendo ações efetivas para combater o assédio sexual e o assédio moral em qualquer órgão que compõe o executivo do estado. Então eu fico feliz de hoje poder dar a minha contribuição após ter sofrido essa situação terrível, mas hoje de poder dar a minha contribuição para que lá na frente as próximas gerações de mulheres, elas não tenham que passar pelo que eu passei e outras passaram. O silêncio das vítimas garante o anonimato dos agressores e o caminho livre para eles. A denúncia para o 181 é a porta principal para revelar a farsa desse criminoso. Mas acolher a mulher assediada é fundamental. Se a gente sabe que uma mulher só é mais difícil, mas quando as outras verificarem, porque às vezes existe aquele grande assediador, né? Uma disse alguma coisa, a outra faz, eu também fui incomodada, também vou denunciar. O que a gente quer é isso, é que se quebre a cultura do medo e que essas mulheres se sintam acolhidas, elas sejam ouvidas, porque muitas vezes elas nem querem o processo, elas querem ter a oportunidade de dizer, basta, chega. E é isso que a gente quer trabalhar daqui para frente. Nós recebemos resposta da Secretaria de Segurança Pública de Alagoas. Em nota, o órgão reforçou o compromisso
com um ambiente institucional ético, respeitoso e seguro. A Secretaria informou que qualquer denúncia de assédio moral ou sexual, seja na própria pasta ou nas forças vinculadas, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e Corpo de Bombeiros, é tratada de forma imediata, com acolhimento, respeito e sigilo. Cada unidade tem canais próprios para receber denúncias, que são apuradas com independência pelas ouvidorias e corregedorias. Todos os casos seguem o devido processo legal, garantindo o anonimato da vítima e o direito à ampla defesa. A nota diz ainda que a atuação segue diretrizes do governo de Alagoas, que vem fortalecendo ações contra o assédio no serviço público estadual. A secretaria reafirma que não tolera nenhuma forma de assédio. Denúncias podem ser feitas pelo 181 ou pelo e-mail ouvidoria@seds.al.gov.br. Também recebemos resposta da Secretaria de Ressocialização, que informou que tem um comitê contra o assédio, que está criando protocolos com a ouvidoria e realiza ações como distribuição de cartilhas e palestras. Também conta com um núcleo de atendimento ao servidor penitenciário para acolher possíveis vítimas. Denúncias fortes e necessárias, não é mesmo? Porque em todo ambiente tem assediador, inclusive dentro das forças de segurança. É importante fazer as vítimas serem ouvidas e as denúncias serem devidamente apuradas.